Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom assim, assim. Que o olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigo nos nossos corações. Carol, tu perdeu a vez. A menina cantando. Não, tá. Tá bom, tá bom. Mas, Carol, perdeu, tá bom? É, a bichinha fez eu chorar. Essa música é linda, né? Essa música é linda. É, atingiu? Então tá bom. Porque a Carol tem o hábito de fazer a gente chorar, né? Com a Ave Maria, então é um desacerto isso. Mas a importância que nós devemos dar à música, porque quando cessam as palavras, a música completa o sentido da nossa reunião. Porque a música ela tem a finalidade de tocar, como fala Leon Denis, né, no livro O Espiritismo na Arte, ele fala que a música tem a finalidade de tocar as fibras das nossas almas. Sabe? Não é só a audição. A música, a sonoridade, a composição poética leva essas vibrações à nossa alma. É algo que nessa existência, eu vim tolhido da arte de cantar, sabe? Porque ia ser um desacerto. E eu canto muito mal. Tenho consciência disso. Uma vez eu fui gravar, porque minhas filhas falavam, pai, não dá para cantar, não. Eu falei, essas crianças também são exigentes, né? Eu vou cantar, vou gravar eu cantando para elas verem. Eu gravei, ficou horrível, Vanderlei. Nem eu aguentei. Então, eu canto porque eu sou abusado, porque eu sei. Mas eu entendo que a música deve tocar a alma. Então, eu canto com a alma. A boca que é intrometida, ele demoniza, mas tudo bem. O nosso irmão João falou que a nossa conversa hoje vai até as 7 horas, né, João? Ainda bem, se fosse até as 19 horas não daria tempo. Então, é até amanhã de manhã. Quem quiser sair para jantar, pode. Dormir não, que eu falo alto. Se dormir, eu acordo. Mas jantar pode, tem a cantina ali. E volta até as 7 horas da manhã, a gente está aqui feliz da vida. Porque o objetivo da doutrina espírita é, além de nos trazer o consolo, é nos trazer alegria. Não é trazer aquele peso, sabe? Eu acho legal o palestrante começa com a palestra assim, vocês sabem que vocês vão morrer, né? Mas começou agora a palestra, já está matando a gente. Não, a finalidade da palestra é aguçar o nosso bom sentido de estar encarnado. Evidentemente que ainda não temos compreensão de quanto isso é importante, mas logo, logo a gente vai saber, né? Porque aí sim tem que falar que a gente vai desencarnar e vai começar a pensar das oportunidades que desperdiçamos de viver com alegria. Ah, Valdo, a vida é muito difícil. Para quem não tem matéria. Para nós que temos um corpo, a facilidade ou a dificuldade da vida se faz a partir do momento do meu entendimento. A minha casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, o Chico tem uma frase que nós colocamos muito assim como cotidiano da nossa vida. A dificuldade cada um faz do tamanho que quer. Você encontra duas pessoas vivendo situações semelhantes, uma está arrasado, completamente desiludido, e o outro entende aquela dificuldade como uma oportunidade de enxergar os meios pelos quais pode vencê-la. E não adianta aquele que está arrasado ficar com raiva daquele que está tranquilo, porque é questão de ótica, é questão de entendimento. Porque, afinal, uma frase do mestre que sempre fica na minha mente é quando Jesus fala para Judas Iscariote, naquele momento em que Jesus entra na casa do fariseu para almoçar com ele, e foi, lógico, questionado até pelos discípulos. Não é? Mas o mestre vai entrar na casa de um fariseu. O fariseu era tido como uma pessoa de má índole, sabe? Alguém que falava do bem e fazia o mal. Não parece a gente, né?
fala uma coisa que é certa e faz o que é errado. Mas é questão de época. Questão de época. Mas Jesus entrou na casa do fariseu e sentou-se. Na época não sentava à mesa, sentava-se no chão. A prática daquela região sentava-se ao chão. Nesse momento entra uma mulher chorando. Ela derrama um alabastro, um jarro de um perfume almíscar muito caro. Hoje em dia, 100 ml de almíscar está R$ 1.280. E ela derramou cerca de 5 litros na cabeça de Jesus. As suas lágrimas banharam os pés do mestre e ela secou com os cabelos. E aí o fariseu pensou, se ele fosse mesmo um Messias, um profeta, saberia que essa mulher é de uma vida. Jesus captou o pensamento dele e falou: eu entrei à tua casa e você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Por quê? Entrar em casa, né? Naquela época era incomum o homem andar de sandália, não tinha dinheiro para comprar uma sandália. Uma sandália, muitas das vezes, era resultado de 2 meses de trabalho, porque era artesanal, era muito caro. Então, a maioria andava descalço. E andar descalço no Oriente Médio, na hora do almoço, sol a pino, quando você chega na casa de alguém, ô Marta, eu estou vendo você chegar, tá bom? Vai chegar de fininho, não, eu estou vendo. Tá bom? Não, eu te conheço. E andar descalço naquela época, num verão enorme, os pés ficam quando? Fervilhando, né? Fervilhando. Quando você chegava na casa de alguém e oferecia a você uma bacia para lavar os pés, refrescava até o perispírito. Era um ato de carinho, de caridade, de auxílio. E Jesus fala, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. E ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e secou-os com os próprios cabelos. Ela derramou óleo perfumado na minha cabeça, ungindo-me em respeito e amor, e você não me ofereceu nem uma amêndoa para aromatizar o meu corpo. Essa mulher era Maria Madalena. E aí, Judas Iscariote, representando os tesoureiros da casa espírita, falou assim, mas esse alabastro de almíscar poderia servir para alimentar muita gente, né? Poderia ajudar o lado dos pequeninos um bom tempo com o dinheiro que arrecadaria, ao invés de derramar sobre a tua cabeça. Aí Jesus dá uma frase que representa a minha realidade, no sentido de que Jesus fala, os pobres e os necessitados vocês terão sempre ao vosso lado. Quanto a mim, quanto ao mestre, me terão por pouco tempo. E a humanidade ainda não entendeu que a possibilidade da casa espírita trabalhar é em prol dos pobres e necessitados. Não é só financeiramente, não. Os pobres daqueles de esperança, de confiança, de respeito, de amor, pobre de tudo que o dinheiro não compra. Porque a pobreza material, de uma forma ou outra, você consegue solucionar, mas a pobreza de sentimento, só o irmão Juarez para nos dar uma mãozinha para a gente conseguir. Suportar o outro, dar suporte. A gente usa o verbo suportar como aturar, né? Eu suporto Carol há tanto tempo. Não, o suportar que Jesus fala é nos dar suporte, é nos auxiliar a caminhar, mesmo diante das nossas dificuldades. Porque enquanto a gente esperar facilidade, vocês estão no planeta errado. Não é na cidade, não, é no planeta errado. Porque nosso planeta, como um amigo meu, o Ferraz, fala, é um planeta que está na segunda série do processo evolutivo dos mundos. A primeira série
A gente lembra lá da época de sair correndo dos mamutes, do tigre de Bengala, né, se escondendo na caverna, era a primeira série, é o plano primitivo. A segunda série é plano de prova e expiação. Então, nós temos que entender que, como diz lá em Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo. Mas Kardec, preocupado com isso, questiona os benfeitores. Mas o homem não tem direito de buscar momentos felizes? E diz os benfeitores da humanidade, sim. O homem, ele tem todo o direito de buscar a felicidade. E a felicidade, ela só é possível praticando a lei de Deus na sua totalidade, na sua integralidade. E o homem, quando se afasta da lei de Deus, ele é infeliz. E na sua infelicidade, pratica o mal. Por isso que um plano de prova e expiação, muitas das vezes, a alegria de um é a inveja do outro. A certeza de um é o grande manancial de dúvida do outro. A Casa Espírita veio com a finalidade de fazer com que nós compreendamos que o sentimento de felicidade deve ser íntimo, interno. Por mais que eu ame a minha esposa, ela não tem a capacidade de me fazer feliz. Nem minha mãe, que me ama tanto, no plano espiritual, ela reúne condições de me fazer feliz, porque o sentimento de felicidade é algo que eu não sei o que é. Eu sei que está escrito isso lá no Evangelho, mas eu não sei. O sentimento de felicidade está associado à consciência tranquila. Não sei o que é isso. Consciência tranquila. Porque a consciência tranquila é aonde se refletirá a imagem de Deus. Está vendo como é que é difícil? Um homem trabalhava com prata, fazia lindos colares. E um dia um viajante, um mercador também, que comprava as peças dele, perguntou para ele: como você consegue chegar ao grau de pureza da prata? Ela é retirada como minério, né, da terra, mas passa por vários processos de depuração. E ele diz que ele eleva a temperatura da cumbuca onde está a prata, para que ela, entrando em ebulição, consegue separar o metal precioso daquilo que não tem valor. Aí, então, é só deixar no fogo? Não, não. É necessário você estar constantemente ali mexendo aquela prata em ebulição para facilitar o agregamento da prata pura e o dispersamento daquilo que não tem valor. Mas está muito quente. Sim, sim. Mas a fundição se prepara dessa forma, você mexendo ali a prata em ebulição. Aí o homem falou: então você sabe que a prata chegou ao seu grau de pureza ideal? Quando eu vejo meu reflexo nela. Assim é o sentimento de felicidade que Deus nos propõe. Ele mexe a gente para tirar a nossa impureza e, às vezes, em altas temperaturas. Quando você entra naquele processo de que você fala A, desenha e o outro entende B e não consegue compreender você. É quando você tem aquilo que você julga ser o melhor e o outro não consegue entender porque está arraigado nas impurezas da sua observação. E Deus continua mexendo a gente a fogo alto para que um dia nós possamos fazer refletir a imagem de Deus nas nossas atitudes. Por ora, nós ainda estamos naquela vontade voluntariosa, sabe? Eu sempre repito isso, aquela síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um umbral assim. Porque saiba de uma coisa, eu vou contar aqui uma novidade. João, pode falar? A responsabilidade é dele. Ninguém é que vem de nosso lado, não, gente. Sabe? Ninguém estava lá no Ministério do Esclarecimento, da União Divina, que são
ministérios de maior elevação. Se chegamos ao nosso lá, foi nas câmaras de retificação que está no umbral. Tá? No máximo, no meu caso, nem perto. Né? O máximo que eu poderia ir ao céu, sabe? Céu, Centro Espírita do Umbral. O Chico que fundou, lá, quando ele estava na espiritualidade, para abrigar espíritas orgulhosos, tendenciosos, opiniões fechadas, porque o único céu que eu me vejo é esse. Céu é o Centro Espírita do Umbral. Queira Deus que exista algum irmão de coração para que dê passividade para um espírito ignorante que nem eu, porque lá deve ter reunião mediúnica. Aqui tem, não tem? Reunião mediúnica? Não tem? Lá na minha casa também. São 3 reuniões mediúnicas por semana. Eu não mudo, meu entendimento, minha concepção, eu não mudo. Eu continuo achando que eu estou certo e todo mundo ao meu redor está errado. Ou seja, eu me auto-intitulo como sendo o novo Jesus Cristo. Porque Jesus foi o único espírito aqui na Terra, encarnado, que ele tinha um conceito sobre a verdade e todo mundo dizia que ele estava errado, mas ele se manteve na sua condução da verdade, que é fazer a vontade do Pai. Enquanto todos os outros que negavam essa verdade diziam que eles tinham uma verdade melhor que a do Cristo. Estamos aproximadamente 2000 anos com a verdade imutável do amor de Jesus. E aqueles que se arvoraram em ser os donos da verdade, desencarnaram, reencarnaram, desencarnaram, reencarnaram e deram tudo precisa. Legal, né? A gente se reunindo todo mundo aqui, né? Eu, quando olho para a Marta, para o marido dela, cara, eu tenho certeza absoluta que a gente se conhece, né, Martinho? De ó, se canta. E o que é mais triste não era fazendo nada certo, sabe? Porque a nossa concepção ainda está associada a um olhar limitado. E, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, e entendo ser pessoal, eu classifico essa pessoa como minha inimiga. Não gosto de fulano. Mas por quê? Falou umas coisas para mim que eu não gostei. Chico estava em casa, amuado, triste, chateado. E seu Emmanuel aparece para ele e fala: o que é, Chico? O que está vendo? Seu Emmanuel, o senhor viu que saiu no jornal? É, Chico, eu soube. Pois é, o jornalista lá disse que eu me aproprio dos bens que deu aqui para a União Espírita Cristã, que eu favoreço meus parentes com as melhores doações. Eu aqui engano todo mundo, que eu tenho casas e terras espalhadas por aí, que eu comprei com os livros que eu psicografei. Aí Emmanuel olhou para ele e falou assim: é verdade, Chico? Não, senhor. Então por que você está preocupado? Se não é verdade o que falam de você, por que você vai gastar energia de tentar explicar à pessoa que ela está enganada? Se for verdade, disse Emmanuel, muda. Se for verdade que estão falando de você, muda. Isso mudou também a minha visão em relação àqueles que têm opiniões formadas sobre mim. Porque, afinal de contas, minhas filhas já não aturam muito, sabe? Às vezes eu tenho que obrigar a vir comigo. Imagina alguém que tem pouco contato comigo, que não convive comigo. Como é que vai ser? Então, essa visão do inimigo, ela está intimamente associada, na maioria das vezes, não sempre, na maioria das vezes, à questão do orgulho ferido. André Luiz fala para nós no livro Sinal Verde, ele diz que os amigos são aqueles que nos amam mesmo conhecendo os nossos defeitos. E é assim, um amigo, ele por mais que vê o defeito do outro amigo, ele busca ajudar a corrigir, mas o amor permanece. É contínuo, está ali mandando Cláudia de prova, que são meus amigos, apesar dos erros que eu cometo.
Mas ele, André Luiz também faz um alerta. Ele diz que os inimigos são os professores a quem não pagamos. E é verdade também. Quando a pessoa se intitula um inimigo nosso, ele vai falar as verdades das nossas ações, mas sem dó nem piedade. E pior que ele não espera nem você revidar, ele sai andando, te deixa no hora veja. E quando esse conceito de inimizade, passando à luz do Evangelho, não é o suficiente para eu modificar as minhas atitudes, aí eu tenho que recorrer ao Evangelho. Aí eu tenho que recorrer àquilo que Jesus nos fala. E o Mestre nos traz, lá no Evangelho, no livro de Mateus, capítulo 5, que é o capítulo das bem-aventuranças, tá? Onde estão todas as bem-aventuranças que o Mestre relatou no Sermão do Monte. Né? A gente fala Sermão do Monte aqui no Rio de Janeiro, pensa logo no morrão. Não, era um morrinho mesmo, metida besta, onde ficava em evidência quem estivesse no topo. E Jesus fala assim para a gente: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Crente. Ou incrente. Se para amar os amigos tem hora que é difícil, né? E os amigos tem hora que faz poucas e boas com a gente, que a gente tem que respirar fundo, contar até 150, né? Para poder arrefecer a vontade de dar um bufetão nele. Para amar o amigo está difícil, imagina amar o inimigo. Mas qual é a proposta do mestre? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus. Faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Qual a minha autoridade de apontar o defeito de alguém? Já aprontou muito comigo? Não caio mais nessa, não. Uma, duas, 3, 10, 20. Jesus não está estabelecendo quantidade de ações erradas que me habilitaria a tomar uma posição de riscar do mapa aquele indivíduo. Porque Jesus fala para Pedro, perdoai não 7 vezes, mas o Alex Pessini, um irmão nosso, lá do Jacarepaguá também, ele fez uma palestra hoje para a gente, né? E ele falou assim: Jesus mandou perdoar não 7, mas aí todo mundo, 70 vezes 7. Você sabe o que não faz? Se está na ponta da língua, ensinamento do mestre, por que não está voltando para o coração e agir dentro do conceito que o mestre me propõe? Porque o mestre não valida a minha repulsa ou a minha devolver o mal que a pessoa me fez, eu vou devolver com o mal também. Não é essa a proposta do Evangelho. Se eu sei e não faço, eu entro naquele padrão que o mestre falou. Os 2 servos, se um sabe a vontade do seu senhor e não a cumpre, rudemente castigado a vontade do seu senhor e não cumpre, brandamente castigado será. Qual o estado que eu vou me colocar? Adivinha? Quando vai comer no meu lombo, eu tenho que estar rindo, porque eu sei qual é a vontade do Senhor. Se eu sei que é 70 vezes 7, não é chegar a 490 e você descer a marreta no outro, não. Porque a proposta de Jesus, fala em Emmanuel para a gente no Pão Nosso, que a proposta do mestre é 70 vezes 7, o erro naquele dia, amanhã começa zerado. Acabou o dia, vai começar a conta zerada. Olha a nossa encrenca. Porque muitas das vezes a pessoa me atinge de alguma forma há 40 anos atrás e eu falo assim: fulano aprontou uma para mim, tu não imagina, João. Quando? Hoje? Não, 40 anos atrás. E o que houve com ele? Está vivendo a vida dele. E quem é que está sofrendo? Eu estou sofrendo. Porque eu não consigo tirar dentro de mim
animosidade. Eu não consigo tirar dentro de mim, que a garotada fala, o ranço, sabe? Peguei ranço, porque fez comigo uma coisa que eu não gostei. Tá bom, você é um exímio praticante do Evangelho de Jesus. Um exímio, você não pisa fora da linha de jeito nenhum. Você é uma excelência, é um espírito virtuoso. Mas também não exagera. Então, você sabe que não é, pratica o ensinamento de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai até os vossos inimigos. É a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Há uns anos atrás, lá na nossa casa, tinha uma amiga lá, que na época não era muito amiga, sabe? Não era muito amiga. A gente tinha uma assim, né? Juntava, dava faísca. Vai chover. Eu ia sem guarda-chuva para a rua, porque ela estava mentindo. Era uma animosidade muito acirrada, sabe? E eu confesso, hoje eu posso falar, era mais de minha parte do que da dela. Aí um benfeitor, numa mensagem amorosa, virou, falou assim, ô Levaldo, consciente que somos, que você estuda a doutrina, tem a facilidade do entendimento, temos uma proposta para você. Me deitei na cadeira, falei, vai me dar um cargo, né? Você vai ser amigo da fulana. Como assim? A proposta é de Jesus. Se teu irmão te injuria, te calunia, ora Deus por ele. E a única forma que tem de você se sentir amigo de alguém além da oração é a prática. Consegui vencer essa barreira e me tornei amigo dela mesmo. Hoje eu visito a casa dela, a menina dela está doente, mora em outro bairro e não está dando mais para se ver, mas eu tive que me vencer, porque o evangelho não é essa? Ou é entrar por aqui e sair por aqui? Tem uma história que o imperador Adriano, na época que Jesus, se eu não me engano é esse nome, se tiver algum historiador aqui, pelo amor de Deus, pode me corrigir, mas ele era tido, foi o período que Roma ficou sem guerra, o período de nascimento de Jesus, um período de paz, até o templo de Vênus, que era a deusa da guerra, ficou sem oferenda, porque não tinha guerra. E ele, quando chegava alguém para a residência real, ele pegava algodão e botava no ouvido, ou um pano, e ficava segurando. E a pessoa lá relatando. Aí um dia lá, um assessor falou, mas, majestade, está com um pano no ouvido. Eu falei, eu tenho que guardar o ouvido para o outro lado. Eu estou ouvindo um lado. Mas eu tenho que guardar o outro ouvido para o outro lado. Que ele está falando que o outro está errado. Tem que esperar para ver o que o outro vai falar. A gente não faz isso. A gente quer que todo mundo acredite na nossa versão ou no nosso entendimento. E o outro que eu digo que não vale a pena você gastar vela com defunto barato, não é assim o ditado? Eu acho isso. Não quer dizer que a pessoa represente isso. Porque a proposta do mestre é de os arrependidos são os que se salvam. Seria de não ter do que se arrepender. Jesus fala. Mas a questão é que Jesus dá o direito do arrependimento, eu não dou. Sabe? O erro foi cometido, eu levo esse erro a ferro e fogo. Mas Evaldo, mas não foi uma vez, não interessa. O Evangelho não manda tu contar. O Evangelho manda tu perdoar. Mas o perdão é muito difícil. Perdão é. Porque o perdão, necessariamente, é uma libertação dos cascalhos que você carrega dentro do peito. Faz um teste, só para experimentar. Sabe? Exercita o perdão sincero. Não é o perdão, mas não quero ver mais na minha frente. Não é isso. Não é o perdão, mas não me pede nada que eu não vou te ajudar. Eu te perdoo, mas não te ajudo. Não é esse perdão, é o perdão sincero. O perdão sincero é você se alegrar com a vitória daquele a quem você perdoou. Sabe? Não é você esperar que a pessoa, embora você tenha perdoado, que ele vai ver, porque afinal de contas, castigo vem
Fala, gente. Eu vou pensar que está tudo desencarnado aqui. Não, vem agora o WhatsApp. Castigo vem o WhatsApp. A coisa evolui. Cavalo demora muito tempo. Viu? Imagina, vim de cavalo lá do centro de Maricá até aqui. O WhatsApp chega instantaneamente. Então, o que nós temos que entender? O fato de eu não perdoar, de eu entender que a pessoa não vai mudar, eu estou dizendo que eu também não. Eu estou dizendo que eu também não. E se a proposta de Jesus é amar até os vossos inimigos, o que Jesus está falando? Que aquele a quem você considera amigo, ele é credor do seu amor, da sua compreensão, do seu respeito. São situações que Jesus nos coloca de alta complexidade para espíritos ainda recalcitrantes no erro. Não é com a intenção de massificar erro de ninguém, não. Não é, não. Porque a possibilidade do erro, nós estamos envolvidos, está compatível com a nossa condição moral. E quando eu falo condição moral, não é que você não faça nada errado em público. É a condição de que você entenda que todos nós somos espíritos, caminhamos a passos lentos para a nossa libertação. Todos nós. Quando eu não me estabeleço como juiz de alguém, eu estou ferindo o Evangelho. Jesus, um homem chega perto de Jesus e fala assim, está no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, é capítulo 16, quando fala da questão do usurário. O homem chega perto de Jesus e fala assim, mestre, mande que meu irmão divida a herança comigo. Aí Jesus fala assim, quem me colocou na condição de advogado ou de partidor de herança? O que Jesus está falando? Você não vai chamar Jesus para ser sua testemunha numa ação que você contraria o Evangelho. Não vai adiantar. O Jesus está vendo que eu desejo o melhor para a Carol, mas eu não posso te ajudar, Carol. Mas nem por uma prece, nem emitindo vibrações harmoniosas de equilíbrio, nem isso eu consigo. Ou será que, ao eu identificar alguém como meu inimigo, eu vou me colocar na condição de juiz e executor da sentença? O mestre fala assim para nós, reconcilia com teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, esse não te apresente ao ministro da Justiça e não sejas encerrado na cadeia. Aí, Emmanuel vem elaborar os pensamentos da gente, nos auxiliando. Quem seria o juiz que o irmão que eu não quis me reconciliar, ele me entrega ao juiz, me denuncia? Que juiz seria esse? Eu não encontro outro senão a minha consciência. Porque se eu sei que o Evangelho me pede a reconciliação, então eu não quero me reconciliar, minha consciência me acusa. Mas, e se o juiz me entregar ao ministro da Justiça? Quem seria o ministro da Justiça? Nos chama a atenção Emmanuel. A lei de causa e efeito. Se eu não perdoo, eu não posso pedir perdão. Se eu não desejo a reconciliação, eu não posso esperar que aqueles a quem eu ofendi se reconciliem comigo. Eu estou carente de moeda de troca, no bom sentido. E qual seria a prisão que o juiz ia me denunciar ao ministro da Justiça, que é a lei? Qual seria a prisão? A reencarnação. Porque aí eu recebo os meus inimigos no meu colo. Beijo, lambo para cá, lambo para lá. Entendeu? Se for neto, então é um desespero. Né? O neto a gente deita no chão. Vai machucar teu avô. Cala a boca, que eu não te perguntei nada. Né? Meus 7 netos fazem uma bagunça danada. Danada. Mas se eu soubesse quem era de existência passada, será que eu teria coragem de abraçar e beijar? Não vai esperar você entrar em todo o processo da lei para você promover a reconciliação, porque quando chega
a gente retorna à espiritualidade e começa a ser descortinado para a gente. Quem caminhou ao nosso lado, a gente chora de frustração por não ter se reconciliado, estava a caminho comigo. E era tão fácil, era só um... Olha, está tudo certo, se preocupa não, vamos em frente, eu confio em você. Não é porque você errou que você vai errar sempre. A misericórdia de Jesus, ela é muito intensa. Há umas 2 semanas atrás, eu estava lá em Cordeirinho, de frente para o mar, sabe, Marta? De manhã cedo, que eu gosto de ir ver o mar, assim, 6 horas da manhã, que é um momento de muita reflexão para mim. Eu estava lá e olhando para o mar, sabe, Bia? Aquele marzão na minha frente, lindo. E aí um amigo espiritual falou assim, aí está, apontando para o mar, o exemplo da misericórdia de Jesus. Envolve toda a terra. Eu olhei diferente, passei a olhar diferente para o mar. Porque é dessa misericórdia que eu me sustento, que eu me mantenho de pé para cumprir as tarefas que me são propostas. E eu confesso a vocês, hoje eu já tenho essa convicção muito forte dentro de mim. Não vai ser qualquer besteira que vai me tirar do equilíbrio, não. Sabe? Ah, mas fulano já errou contigo 30 vezes. Se for contar as vezes que eu já errei com alguém, vai passar de 30. Porque eu não sou um exemplo de pureza. Tenho consciência plena disso. Tenho consciência plena. Ah, Evaldo, na reunião mediúnica você trabalha? Trabalho. Tenho necessidade, eu trabalho na reunião mediúnica. É o lugar onde você promove a reconciliação com os inimigos. Porque você vai dar passividade, às vezes, para um inimigo teu de 1.500 anos. Como você não sabe quem é ele sabe quem é você, mas você não sabe quem é ele? Vamos lá. Ah, meu irmão, você tem que perdoar. Eu já escutei espírito rindo da minha cara quando eu pensei isso. Você está me falando de perdão? É você mesmo. Só que eu estou na matéria e ele fora da matéria. Eu não posso esperar eu ir para o plano espiritual para pensar na possibilidade do perdão. Não posso. O meu tempo é precioso aqui, ó. É muito precioso. Porque a gente fala assim, por exemplo, o meu sogro vai fazer 91 anos. A mamãe partiu gloriosa, né? Né, Martinha? Gloriosa. Aí ela agora está falando assim, mas passou tão rápido. 101? Quantos anos? 100 anos. Ela falou, olha, foi um estalar de dedo que passou 100 anos. A gente vai ter essa percepção. E aí olha para o lado, não é olhar para trás não, que causa sofrimento. Olha para o lado e vê as oportunidades que eu tive de exercer o perdão para os meus inimigos. Perdoar os inimigos, não amar os inimigos como Jesus propõe para a gente, não é você andar de braço dado com ele, gente. Não é que você vai chamar ele para ir para a tua casa, para almoçar, jantar, dormir, ficar às tuas custas, não é nada disso, não. Quando Jesus nos propõe o amor aos inimigos, é você parar de retrucar vibrações negativas. Isso que eu não gosto dele. Nunca confiei nele. Sempre aprontou. Uai, eu também. E não tenho desejo de mudança? Então eu estou dizendo que eu não sou merecedor do amor de Deus. Porque eu também não sou primor de pureza. Não sou. Uma vez eu escutei um comediante falar, né, uma comediante, quando quiser falar mal de mim, me chama, eu sei coisas horríveis de mim. Porque eu não sou um repositório de pureza, sabe? Eu não represento a excelência do amor de Deus. Já vai embora, né? Te aborrecer, né, Patrícia? Vai dormir? Eu não represento a pureza do amor de Deus. Não o meu objetivo é esse. O meu objetivo é esse. É eu chegar e estou destinado a isso, nós todos também, a sermos espíritos puros. Mas a sermos espíritos puros. Então agora eu não tenho direito de me arvorar como sendo o dono da razão. Eu não
Esse direito, o Evangelho não me dá essa oportunidade. Evaldo, mas eu tenho dificuldade e vou manter o meu pensamento assim. Tenho direito também. Lembra? Públio Lentulus, há 2000 anos, o livro. Hoje nós conhecemos como Emmanuel, não é? Públio Lentulus, depois de vários apelos de Lívia, que ele fosse buscar Jesus para buscar a cura da sua filha Flávia, que estava com hanseníase. E ele, intimamente, sem nenhuma vontade de fazer isso, porque ele era um senador romano, se rebaixar a um reles habitante de Cafarnaum, e ele saiu andando ao entardecer, descontente com a possibilidade de ele ir até a vila de pescadores. E ele andando à beira do lago de Genezaré, senta-se numa pedra, e quem aparece à sua frente? O mestre. Senador, poderias ter me buscado à luz do dia, para que descesse da cátedra do teu orgulho e de juiz de causas alheias. Mas preferistes vir me buscar na penumbra da noite. Volta para casa, senador. A tua filha, que a tua esposa pede tanto por ela, está liberta da lepra. Mas, senador, está em ti me seguir agora ou aguardar os milênios de sofrimento. Qual foi a escolha de Emmanuel? Os milênios de sofrimento. Em 1508, ele reencarna em Portugal como Manuel de Nóbrega. E é exilado para o Brasil, porque ele era contrário à Inquisição, junto com José de Anchieta. E aqui ele diz que ele começou o processo de autoevangelização 1500 anos depois, e olha que depois da condição de Emmanuel, ele desencarna como o escravo Nestório por ser cristão. Ele desencarna no circo. E em outras existências também, mas só em 1500 que ele se identificou como um servo de Jesus. Será que vamos ter que esperar, a partir de hoje, mais de 1500 anos de sofrimento para irmos ao encontro de Jesus e sairmos da certeza absoluta que eu estou certo e todo mundo está errado? A decisão é nossa. A decisão é nossa. A prática da caridade, ela é elencada na orientação do mestre de amar, bem-aventurados, amai uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. Emmanuel diz que a caridade está exemplificada no amor ao próximo. Agora, a parte excelsa da caridade está no amar até os vossos inimigos. A gente pode ter dúvida sobre a caridade, o que seria a prática da caridade. Será que é dar um quilo de alimento não perecível para os nossos assistidos? Será que é trazer uma roupinha que não cabe mais em mim? Fiquei guardando ela há 32 anos, mas não tem jeito. Ela encolheu. Aí eu trago para o bazar. Isso é caridade? A gente ainda não conhece bem a separação entre caridade e beneficência. A gente está com uma dificuldade. Mas para ajudar, Kardec sabia que teríamos muita dificuldade de entender o que é a caridade. E lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, aí tem a pergunta 886. E Kardec questiona como Jesus entende, não entendia não, o verbo está no presente, como Jesus entende a caridade. Os benfeitores falam, benevolência para com todos, não é só para quem tu gosta. Não é só para quem tu gosta. Benevolência para com todos. Indulgência para os erros do semelhante. Ô palavrinha danada essa tal de indulgência. Porque a indulgência faz com que você releve todos os erros do teu semelhante. Não é justificar o erro, é relevar, entender que ele está, tanto quanto você, num processo de aprendizagem. Benevolência, indulgência, e a última, então, é difícil de praticar. Perdão incondicional. Ou seja,
Nada do que o meu próximo me fizer me isenta de não perdoar. Nada. Mas tá aqui escrito aqui, ó. Eu copiei lá do livro dos Espíritos. Mas é a caridade como Jesus entende. Aqui a gente não veio para louvar o nome de Jesus. Nós não viemos aqui porque quando falamos em Jesus, a alma se eleva. Não foi a música? Então, como é que eu vou falar em Jesus e achar ele um perfeito exemplo de amor, mas que eu não quero seguir? Como isso? Onde está a coerência do Evaldo? A proposta do Evangelho é remexer a gente igual a prata. Para que, saindo as nossas impurezas, que é o orgulho e o egoísmo, saindo as nossas impurezas, eu possa refletir a imagem misericordiosa de Deus. É só isso. Graças a Deus.